Senhor esteja convosco. Ele está entre nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por meio dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhe serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontraram-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca do meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenham uma vida em seu nome. Palavra da salvação. Oh, glória, né? Gente, enfim, o que falar ainda? O que falar ainda sobre a misericórdia de Deus, depois de tudo aquilo que vivemos, depois de tudo aquilo que experimentamos, depois que o próprio Deus veio ao nosso encontro, depois que o próprio Jesus Cristo veio ao nosso coração, depois que Ele veio e falou do nosso ouvido, falou de uma forma muito pessoal: filho, filha, escuta, a paz esteja contigo. A paz que sou eu mesmo. Eu que sou enviado do Pai. Não precisa mais falar nada. Não precisa mais falar nada. É o próprio Senhor que nos convence. Poderíamos falar algo sobre o Evangelho de hoje, mas nunca antes sem mencionar a grande festa, as grandes 2 festas que nós celebramos hoje. Se nós resolvemos aqui no Conjunto Ceará festejarmos a misericórdia de Deus, não foi por outro motivo, a não ser obediência à igreja, a não ser uma vontade de Deus vinda através do nosso Santo Pai, o Papa João Paulo II, um grande presente para toda a Igreja Católica. Hoje nós celebramos e festejamos juntos essa festa da misericórdia divina, e ao mesmo tempo nós celebramos e nos alegramos com a beatificação desse santo que já é santo, de João Paulo II. E não é por acaso, como nós ouvimos à tarde, que essas 2 festas, que a igreja achou por bem unir esses 2 momentos numa grande e única celebração. Esse mesmo João Paulo II, que deixou bem claro que quis fazer o seu pontificado, o pontificado da misericórdia. Ele se dizia: serei um promotor, um anunciador, um mensageiro dessa misericórdia.
misericórdia, um mensageiro, e como fez o nosso Santo Padre, e como viajou, e como anunciou, e como doou a sua vida, como gastou os seus dias no anúncio desse Evangelho, anunciando essa misericórdia. Com certeza ele mesmo já tinha experimentado a misericórdia de Deus na sua vida. Era impossível tanta intrepidez, era impossível tanta garra, tanto fervor, mesmo doente, mas ele ia além, ele ia a águas mais profundas. Quanto mais debilitado, mais a sede de evangelizar descia no seu coração. Esse era o nosso Papa, o seguimento de Jesus Cristo, pela sucessão apostólica, o representante de Cristo, a continuação de Pedro, a continuação dos apóstolos, aquele a quem o Senhor confia e confiou por tantos anos a condução da igreja. Que grande Papa que merece realmente todo o nosso amor, que merece realmente os altares da Mãe Igreja. Da mesma forma, Bento 16, a nossa igreja é muito feliz. É muito feliz porque os representantes de Cristo, aqueles que conviveram com o Senhor, permanecem no seio da igreja. Tu és Pedro, e sobre ti eu construirei a minha igreja. Construirei a minha igreja. É importante essa data. É importante realmente trazermos na lembrança, trazermos na memória esse homem que daqui a pouco se torna santo. Falta só mais um passo para a canonização. Esse homem que tanto fez pela igreja. Então é necessário sim, unir essa festa da misericórdia de Deus à pessoa de João Paulo II. Ele que realmente, como Armando falava à tarde, ele que adiantou o processo, ele que realmente reconheceu irmã Faustina como essa secretária da misericórdia de Deus, como sendo, pegando esse Espírito e falando, é verdade, tudo isso que essa jovem escreve vem da parte de Deus, é verdade. Vai e propaga a misericórdia de Deus. No Evangelho de hoje, nos deparamos realmente com uma aparição de Jesus Cristo aos discípulos. Jesus que aparece vivo e ressuscitado. Mas é importante nós termos em mente e fazermos e notarmos uma diferença sutil, mas muito importante. Essa aparição de Jesus Cristo aos discípulos, ela é diferente da aparição de Jesus Cristo à irmã Faustina. Com certeza, a irmã Faustina estava em profunda oração. Olha lá, se Jesus estivesse em êxtase, era uma mulher de oração, era uma mulher de profunda intimidade com o Senhor, de profunda intimidade com a palavra de Deus. E nessa intimidade, nessa relação, nessa troca de amor, Jesus falava e ela ia escrevendo. Fala, filho, da minha misericórdia, anuncia, lembra aos meus filhos que existe um Deus misericordioso, que eu estou sempre de braços abertos a recebê-los, a acolhê-los de volta, tantos eles caem, Senhor, 7 vezes, não, 70 vezes 7. A misericórdia de Deus, ela é infinita. E Jesus falava e Faustina escrevia. Uma experiência puramente, uma experiência totalmente mística. Uma experiência, uma relação que se travava no interior do coração. Com os discípulos foi diferente. Com os discípulos, Jesus aparece de uma forma completamente humana. Jesus assume a nossa humanidade quando se apresenta aos discípulos. Ele fala, vem aqui, pega no meu lado, toca nas minhas chagas. Tem um pãozinho aí, traz aí que eu quero comer, lá em Lucas. Gente, é totalmente diferente. E como nós nos alegramos com isso? Como nós nos alegramos por saber, e isso trazer a clareza de que Jesus Cristo realmente vive. E vive, e aparece aos discípulos de uma forma concreta. Não sou um fantasma, como vimos à tarde. Não é fantasma. Ele vive, 100% homem. É a aparição que ele faz aos discípulos. Ressuscitado, vive, vencedor da morte. Como eu falava, irmã Faustina, com certeza, no estado de êxtase, irmã Faustina, com profunda intimidade com Deus, em oração, e como se encontravam os discípulos trancados, com medo dos judeus. Em algum momento, lá em Emaús, estavam tristonhos. Maria Madalena
estavam completamente perdidos. E o que é que Jesus fala? Meus filhos, a paz esteja convosco. O que é a paz de Jesus Cristo? Eu não sei, como eu falo 3 da tarde, Ele mesmo. Calma, eu permaneço convosco, eu ressuscitei, as Escrituras estavam certas. Acreditemos na palavra de Deus, eu estou aqui. O que é que Jesus sopra sobre os discípulos e sobre todos nós? O Espírito Santo de Deus. Assim como o Pai me enviou, eu vos. E o que foi que aconteceu lá no Jordão, no batismo de João Batista? O que foi que desceu sobre Jesus Cristo? O Espírito Santo. E o que foi realmente aquele batismo no Jordão? A não ser o início da vida pública de Jesus, o início da missão de Jesus Cristo. Eis o primeiro e grande ensinamento dessas Escrituras de hoje. É impossível realmente evangelizar, é impossível estar em nome de Deus, é impossível realmente falar de Deus, e não seja, a não ser impelido por esse Espírito, a não ser impelido por essa força que vem do alto. Jesus, esse anunciador da paz, ele fala para mim, fala para nós: eis a paz continua contigo, e propaga essa paz por toda a humanidade. Esse é o nosso chamado, mensageiros da paz, propagadores da paz de Jesus Cristo. Mas não estamos sozinhos. Não adianta. Se não for impelidos pelo Espírito, se não for segundo uma vida doada, uma vida de abandono ao Espírito de Deus, a nossa evangelização, ela não existe. As nossas relações pessoais, elas não existem. Os nossos matrimônios, eles não existem. A nossa vida de comunidade, de pastoral, não existe. O que é que fala a palavra de Deus? É impossível falarmos que Jesus Cristo é o Senhor, a não ser que seja movido pelo Espírito Santo de Deus. A igreja entende essa passagem de João como Pentecostes joanino. Daqui a pouco estaremos sim vivendo o grande Pentecostes, mas a igreja, a teologia entende como Pentecostes joanino. Essa descida do Espírito Santo sobre os discípulos. Sobre os discípulos. É a nossa vida, é a nossa missão. Anunciadores dessa paz. Pena que muitas vezes nós vivemos ainda como Tomé. Tomé que realmente nem estava lá no dia, sabia nem como é que tinha sido, e fala: não, doutor, eu só acredito. Quantos de nós em alguns momentos da nossa vida, e muitos mais de uma vez, duvidamos da ação de Deus, duvidamos da presença de Deus na nossa vida, duvidamos e nos perguntamos: aonde está esse Deus que não vê tudo isso, que não vê tanta tribulação? Muitos de nós somos como Tomé. E é algo importante. Jesus Cristo diz, Tomé fala: eu só acredito vendo. Mas é importante que Tomé não vai dizer: eu só vou acreditar se eu ver a cara dele. Se ele aparecer olhar nos olhos dele, aí eu acredito. Tomé fala isso? Não. Tomé quer o que? Ele quer tocar nas chagas. Tomé ele quer tocar no lado de Jesus. E o que são as chagas do que é o lado de Jesus? O amor infinito do Pai. Todo o amor de Deus, toda a doação, todo o sacrifício pascal de Jesus Cristo está nas chagas. Estão simbolizados, estão representados nas suas santas chagas. E João e Tomé quer tocar lá onde ele consegue ver Cristo glorificado, a verdadeira face de Jesus Cristo, o Cristo que é profunda misericórdia. Precisamos na nossa vida sim termos essa experiência de Tomé, mas não somente de falar glória, aleluia, Senhor, mas de tocarmos nas suas chagas, ou seja, uma experiência verdadeira, uma experiência que transforma as nossas vidas, uma experiência que muda o meu comportamento, que muda a minha forma de ver as pessoas, de ver as situações, de ver a realidade, uma experiência induzida pelo Espírito de Deus, que me leve realmente a ser anunciador dessa paz, que me leve a uma fé completa, uma fé que não se abate à primeira tribulação, no primeiro momento difícil. Somos chamados essa noite a uma fé completa, a uma fé pura, a uma fé que resulta da ressurreição do Senhor, a uma fé que resulta realmente, como fala São Paulo, de nós podermos acolher a vitória de Jesus em nossas vidas. Peçamos a Deus a graça das
nessa noite tão linda, nessa noite tão com tanta representatividade desse nome, nessa noite que representa tanto para a nossa igreja, duas festas, a misericórdia de Deus derramada no nosso meio, a beatificação de um homem tão importante para nós. E como somos realmente privilegiados, um santo que já pisou na nossa terra, um santo que já esteve aqui perto de nós, peçamos a Deus a graça de termos a fé de João Paulo II, de termos realmente esse fervor no coração que o nosso Santo Padre sempre teve. Que o Senhor possa continuar derramando sempre cada vez mais o Espírito Santo sobre nós. Que essa paz sofrada, que essa paz dada por Jesus Cristo a cada um de nós se estenda pelas nossas famílias, se estenda nos nossos lares, nos nossos matrimônios, nos nossos projetos. Que o Senhor possa continuar abençoando sempre e cada vez mais cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.